estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu estou escutando. Ah, perfeito. Tá ótimo. Bom, só que eu não estou ouvindo o doutor Hélio aqui, só para a gente confirmar se há uma parte de configurações. Acho que agora começaram a ouvir. Ah, pronto, agora eu estou te É ouvindo. isso? Foi bem. É verdade. Então, tá ok. Então, a gente estamos começando a gravação agora. Estava dizendo que acabei de sair de uma audiência e com muita ansiedade de escutar. Acho que todos nós que estamos aqui, né, de escutar o professor Heleno sobre assuntos tão significativos. Eu tenho uma aluna mesmo no mestrado, orientanda, que está querendo encontrar bibliografia sobre comitê gestor. Então, não precisa apresentar o Heleno, isso acho que todos vocês sabem, professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, né? Participando também da comissão do CNJ sobre reforma tributária, um professor extremamente conhecido, não é? Não apenas no Brasil, né? Estamos fazendo exatamente, começando por volta do e-mail, no caso 13h44 hoje, um pouco mais cedo, né? Em razão das atividades profissionais do professor Heleno. O professor Tormenta não vai poder comparecer, porque, como vocês sabem, em Portugal, na Espanha, parte da França, ocorreu uma pane elétrica, então as reuniões, as sessões dos tribunais tiveram esse impacto, então hoje ele não vai estar em sessão, né, o professor Júlio Tormenta. Então, é isso, Helena, muito obrigado. Aí você, como sempre, prestativo, né? E eu pergunto, comitê gestor, rapaz, como é que é isso? Assunto tão importante, qual é a bibliografia? Muito obrigado, Helena, por favor. Muito obrigado. Nós temos aqui, talvez, um diálogo sobre um dos conceitos mais importantes dessa reforma tributária, né? O Comitê Gestor, ele terá um papel fundamental. Ele não tinha muitos medos quando se debatia a respeito da reforma tributária sobre o papel, né, desse comitê gestor. Inclusive, uma das minhas primeiras considerações, quando da primeira audiência pública no Senado a respeito da proposta de reforma tributária, foi justamente alertar para o que poderia ser aquilo que antes era denominado Conselho Federativo, e com competências muito amplas, muito largas, né? Então, em boa hora, o senador Eduardo Braga, né, nas formulações ainda sobre a PEC 132, né, deu o sentido mais claro ao que seria, né, essa autarquia, que é o Comitê Gestor do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços. Por quê? Porque o Conselho Federativo parecia algo muito assemelhado àquilo que tem na Alemanha, né, de um conselho que tem um papel, né, de tratar das grandes questões federativas, e não era esse o caso. O que estamos aqui diante de um órgão administrativo para Aqui, harmonizar. Helena. Então, a gente pode confirmar, quer dizer, a percepção que você tem de que se trata de uma autarquia especial federal, é isso? Eu acho que sim, porque na prática da forma como ele está sendo concebido, né, nós não temos ainda. Veja, é muito curioso isso, porque a Constituição, quando tratou, porque eu acho que esse é um tema absolutamente constitucional, né? Nós temos lá no artigo 50, quando a Constituição trata sobre os poderes da Câmara, a Câmara pode convocar quem? Pode convocar o presidente do Comitê Gestor de Bens e Serviços para prestar assuntos, né, relacionados com a atividade desse órgão. Os conflitos entre os entes federativos e o Comitê Gestor passaram a ser de competência do Superior Tribunal de Justiça. Ora, só poderíamos estar diante de um dever de prestar contas perante a Câmara de Deputados e uma sujeição à competência do Superior Tribunal de Justiça se nós estivéssemos diante de um ente com essas características, né, de uma autarquia federal. Entretanto,
o mais correto, penso eu, na época eu sugeri isso, teria sido subordinar o, o Comitê Gestor ao Senado da República, né? O Senado tem um papel importante, porque ele, conforme o artigo 52, ele tem um papel de avaliar toda a parte do sistema tributário, funcionamento do sistema tributário nacional, e eu sempre pensei que a subordinação do comitê gestor ao Senado faria muito sentido, justamente para ter ali uma garantia, né, de acomodação aos princípios fundamentais do federalismo. Sempre achei que esse seria um papel mais adequado. Porém, a forma como ficou ao final não traz essa conexão direta, né? Apenas ele tem um papel agora de definir a distribuição do produto da arrecadação do IBS, né? Que é definido lá no parágrafo 4º do artigo 156A. Então, ele tem esse papel de distribuição do produto da arrecadação do IBS, mas não deixa de ter, né? Não deixa de ter uma característica de autarquia especial. Lá no 156B, quando se diz que os estados, né, e o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor do IBS, né, as competências administrativas relativas ao IBS, que é o do 156A, né, quando nós vamos ver, lá no parágrafo 1º desse artigo 156B, disse que o comitê gestor do IBS, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Então, esses aspectos convertem o comitê gestor numa típica autarquia. Agora, a independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira não dão a ele uma independência, exemplo de um quarto poder. Ele é um órgão da administração com realmente autonomia administrativa, orçamentária e financeira, o que a coloca até em muita semelhança com o que ocorre com a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública ela tem essas autonomias, né? Administrativa, orçamentária, financeira, né? Técnica. O Ministério Público também tem essas autonomias, né? Então ele estaria aí, mas claro que não tem nenhuma prevalência, não prevalece sobre as competências, né, de um ou do outro. Ele recebeu da Constituição essas garantias constitucionais, eu prefiro chamar assim, né? Garantias constitucionais para não se submeter, vamos dizer assim, às ingerências da União. Isso era uma desconfiança. Essa PEC ela é alimentada muito por desconfianças, né? Então, a proteção contra as desconfianças dos estados e dos municípios em relação a ingerências da União reclamava algumas garantias do comitê gestor. E eu acredito que essa independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira vem em boa hora para preservar o quê? Preservar a gestão dos créditos, preservar a gestão das fiscalizações, a gestão patrimonial, né? Orçamento, né? É importantíssimo, o comitê gestor precisa de orçamento para cumprir as suas tarefas, mas o dinheiro para esse orçamento virá de onde? Virá da União, né? Ele vai ser financiado com parte do dinheiro, dos recursos que irão provir das esferas federativas, mas desse início, vocês vejam bem, né, da União. E outra, quando o orçamento público for elaborado e encaminhado ao Congresso Nacional, nós veremos, ao lado do orçamento, né, da Defensoria, do Ministério Público, né, das outras autarquias, também os recursos provenientes do comitê gestor, quer dizer, o orçamento dele vai ter que entrar no orçamento da União. Ele não poderá ser um orçamento à parte, né? Integrará, né, o conjunto dos orçamentos que são, pela unidade, parte do orçamento público federal. Então, veja que o parágrafo 2º, também do artigo 156B, deixou muito claro que
na forma de lei complementar, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor sobre Bens e Serviços, por quê? Ele é um órgão de representatividade, mas é um órgão de representatividade, né, para os fins de cumprir essas metas, né, de cumprir essas tarefas da gestão do Comitê Gestor. E ele será financiado, sim, né, por um percentual do produto de arrecadação do IBS, destinado a cada ente federativo, como está no parágrafo 2º, inciso 3, mas é induvidoso que nessa etapa de constituição, de formação, nós veremos a União aí fazendo certos aportes. Agora, ele tem que estar vinculado ao orçamento público. Ele não estará vinculado aos orçamentos dos 27, das 27 unidades federativas, né, dos 26 estados e mais do Distrito Federal. Estará, sem dúvida, no orçamento da União. E a estrutura, né, que nós teremos nesse comitê gestor, serão estabelecidas, né, a estrutura e a gestão do comitê gestor com o dever de cumprir e realizar ali uma elaboração de um regimento interno próprio, né? Então, são essas atribuições para que o comitê gestor se auto-organize, né? Se crie, ele tenha a sua autogestão muito bem determinada para ter aí as condições de funcionamento. Agora, é muito interessante, é muito curioso, doutor Hélio, que nós veremos no caminhar, né, no prosseguir desse tema, disputas políticas severas, né? Então, veja, o presidente deste órgão, ele não terá uma prevalência sobre os governadores de estado, né? Não se espera aqui que o IBS seja administrado por um comitê gestor e esse presidente do comitê gestor se ache no direito de ter alguma prevalência sobre os governadores de estado. A gestão dele, e é isso que diz aqui, né, serão estabelecida a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre a sua organização e funcionamento. Termina aqui a competência desses dirigentes, né? O papel deles resume-se exatamente aquilo que está definido muito claramente no caput, né, do artigo 156b. Os estados, Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, isso é importante que se diga, de forma integrada, aí sim, exclusivamente por meio do comitê gestor, as seguintes competências administrativas. Quais são? Editar regulamento único, arrecadar o imposto, decidir o contencioso administrativo. Então, nesse sentido que as competências estão muito marcadas, né? Decidir o contencioso administrativo não quer dizer que isso prevalecerá sobre competência dos estados. Arrecadar o imposto, efetuar compensação e distribuir o produto arrecadado não quer dizer que o comitê gestor terá, para além disso, qualquer prevalência nos interesses dos estados. Agora, uma coisa é certa. Quando se trata de editar regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto, aí sim nós poderemos ter, em eventuais casos, né, disputas muito fortes entre interesses dos estados. Interesses de estados que são de destino, né, municípios e estados de destino, que poderão, né, não necessariamente convergirem para as posições, né, que hoje elas tendem, no âmbito nacional, né, a terem aí disputas, como nós encontramos no CONFAS. Por quê? Porque no CONFAS, muitas vezes, os estados que eram derrotados nas votações, havia a exigência de unanimidade naquelas matérias de benefícios fiscais. Mas, às vezes, os estados conseguiam sair do regime. Dizia, não, tudo bem, eu autorizo que os estados interessados aceitem esse regime, mas eu estou fora, eu não quero. Aqui não. Aqui a interpretação será uniformizada, a aplicação da legislação será uniformizada para todos. O tratamento será uniforme. Então, eu vejo aí no futuro surgirem disputas muito fortes entre estados e esse IBS. E aí, qual é a instância que será a instância vocacionada para
a colher essas disputas, o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, a Constituição tem que ser interpretada, né, de forma sistemática. Né? As competências que estão no sistema tributário nacional, que são essas do 156A e 156B, devem, né, manter aí uma sorte de conexões muito sólidas com o que está disposto lá, né, nos artigos que tratam da competência do STJ e da competência do Senado Federal para ouvir o presidente desse órgão. Porque, necessariamente, se esse presidente do comitê gestor começar a tomar decisões, que talvez não sejam dele, sejam dos membros, né, dos estados e municípios, que não corrijam para a vontade de certos estados muito fortes da federação, a chance desse presidente vir a ser chamado e prestar contas perante o Senado será muito grande. Não é? Então, nós teremos, sim, ora, casos, né, de chamamento do Senado da República para prestação de contas, ora, nós teremos casos, estou aqui falando, só para retomar aqui, esse que talvez não tenham ouvido no início, né, no artigo 156, do artigo 50, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar o presidente do comitê gestor do IBS para prestarem pessoalmente informações. Então, competência não é só da do Senado. Estou dizendo do Senado porque o Senado é o representante dos estados, tá certo? Mas a Câmara de Deputados também poderá chamá-lo para prestar contas, comissões de tributação, comissão de finanças, comissão CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, essas comissões ou a Câmara de Deputados ou o Senado poderão convocar o presidente do IBS. E isso faz muito sentido, porque o Senado, como representante, né, dos estados da federação, ou representante dos entes do federalismo, né, e a Câmara de Deputados, como representação do povo, poderão convocar, sem dúvida, o presidente a prestar contas dessas decisões que estarão alinhadas aí, necessariamente com o teor ali do 156B, né? Isso que eu digo há pouco, eu dizia há pouco sobre a necessidade de um alinhamento. Por isso, e eu quero ressaltar esse aspecto de competência, porque ele é muito importante, né? Como eu disse há pouco, ele não tem só competência para decidir o contencioso administrativo ou arrecadar e efetuar as compensações e distribuir o produto arrecadado. Ele edita regulamento único e uniformiza a interpretação e aplicação da legislação do imposto. E é nessa disputa federativa que pode acontecer, sim, severas dúvidas e levar isso a um contencioso muito elevado, porque a competência originária para conhecer dos conflitos entre estados ou municípios e o comitê gestor será sempre, né, o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Leandro, eu te Justiça. pergunto sobre o Superior Tribunal de Justiça. Atualmente você é um advogado atuante sabe que ele já está com um volume imenso de causas, não é verdade? E ao que parece, essa nova reforma, pode me consertar, por favor, que surgiu sob o argumento da simplicidade, de que iria reduzir bastante o número de processos, né? Parece que não é isso. Então, será que o STJ teria condições já assambarcado de causas, né? Recheado de causas? Será que ele teria condições de responder às questões que, pelo que parece, você também concorda, devem surgir? É, o, é, quando nós vamos ver lá na frente, né, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, são muito interessantes, porque eles convergem um pouco para essas soluções, né? Dizendo que o comitê gestor do IBS, ele, a administração da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas a esses tributos, né? E atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a ele relativos. Então, veja que o IBS vai manter um diálogo com o Ministério da Fazenda para chegar a uma harmonização. Também aqui, a União não aparece naquelas competências lá do
5, né, quando trata da competência do Superior Tribunal de Justiça. Mas, veja que aqui também há um outro potencial de conflitos possíveis, que é entre órgãos da União e o Comitê Gestor, na ausência de harmonização, né, se não houver essa harmonização. Como também no parágrafo 7º, quando diz que o CGIBS e a administração tributária da União, quer dizer, a Receita Federal, poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos IBS e CBS. Né? Então, daqui nós poderemos ter, talvez, estados que não concordem com isso, né? Porque talvez a pretensão do Comitê Gestor e da Receita Federal atender a interesses de alguns estados, mas talvez não atender, né? Atenda às operações internas, mas quando se põe essas operações no contexto de operações interestaduais, talvez isso não atenda. Então, ou seja, sempre aqui haverá a potencialidade de conflitos. O que nós não podemos imaginar é que há um estado de absoluta ausência de conflitividade. Isso é impossível. Nós sabemos que existem esses espaços. Agora, o momento é de criar os regulamentos. Nós temos a composição, né, que está sendo feita, né, a composição do comitê gestor, no parágrafo 3º desse artigo 156b. Né, está dito que ele vai ser composto por 27 representantes dos estados do Distrito Federal, 14 representantes dos municípios que tem com base votos deles, que é uma coisa muito confusa. Depois, 13 representantes com base nos votos ponderados pelas respectivas populações. Depois, você tem a discussão sobre, no parágrafo 4º, que as deliberações no âmbito do comitê gestor serão aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos em relação ao conjunto dos estados do Federal, maioria absoluta dos seus representantes e de representantes dos estados do Federal que correspondam a mais de 50% da população do país. É lógico que alguns talvez não se agradem da decisão final. E essas pessoas se sintam livres para achar que, né, esses governadores ou esses prefeitos de capitais, etc., e digam, não, eu quero contestar isso na justiça. Então, você pode ter uma grande quantidade de litígios dessa primeira etapa do surgimento desse órgão, também decorrente aí das insatisfações derivadas dessa representatividade. Né? Você imagina, de 5.570 municípios, nós só teremos 14 municípios representando com valor igual e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações. É lógico que vocês sabem muito bem a tolerância, né, das pessoas quando são derrotadas ficam baixa, a tolerância é muito baixa, né? Então, pode ocorrer, sim, né, nessas dificuldades de votos, né, em relação ao conjunto dos estados, maioria absoluta de representantes e dos representantes do Estado Federal que correspondem a mais de 50% da população do país, vocês imaginem que isso pode trazer conflitos dentro do próprio órgão. E imagino também externo, porque nós não estamos falando de unidades quaisquer, estamos falando de pessoas que integram o federalismo com autonomia, com competência, com autonomia, nos termos do artigo 18 da Constituição. Então, Então, Heleno, não eu te são pergunto o votos como no seguinte. CNJ, que o cara Perfeito. representa, né, desculpa aqui, a autoridade que está ali representa o Ministério Público, outro representa a OAB, outro representa a sociedade civil, foi vencido, fica calado. Não, aqui estamos diante da política, estamos diante de dinheiro público e estamos em face de uma autonomia federativa. Então, é claro que há, sem dúvida, potencialidade de conflito, e é por isso que nós precisamos, doutor Hélio, resolver isso desde logo. Aí eu Essa te sua pergunto o live é seguinte, importante. você está em São Paulo, não é isso? Nesse Sim. momento. Quantos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo possui? Porque note, a Constituição, 360. então, a Constituição de 5 de outubro de 88 diz que o STJ será composto de, no mínimo, 33 ministros. Sim. Com esse volume de causas que vem aí, você experiente, professor, advogado,
Será que a solução é fazer o que ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo? Ou seja, sair ampliando o STJ ou não? A experiência de São Paulo vai nos servir ou não? A experiência que eu tenho, quer dizer, há uma resistência muito grande. Aí você tocou num ponto que é importantíssimo, né? Vamos pensar que lá atrás, o Superior Tribunal de Justiça, quando pensado na Constituição de 88, ele não tinha 33 ministros, né? Salvo engano, eram 108 ou 78, eu não lembro agora exatamente, mas era um número assim. O STJ Muito, saiu do, o STJ saiu do TFR, que eram 27, né? é isso. Foi ampliado para 33, nem sempre foram preenchidos todos os cargos, mas o que eu vejo, como você sabe, eu trabalhei um período razoável em Brasília, e o que eu vi era um volume absurdo de processos. Eram processos em papel, escritos. Agora nós temos o PJE, está vindo aí o PJE 2X, parece ampliar. Eu não vou discutir muito isso, mas acho que são muito complexos. Tá bem? Então, agora a gente pode não ter a visibilidade dos processos, mas temos mais processos. Uhum. Não é? Então, será que a É, situação. o Superior Tribunal de Justiça tem resolvido isso com muita tecnologia, tem feito agora a ampliação, né, do uso dos plenários virtuais, né, nas turmas e nas sessões. Nós estamos caminhando para uma restritividade maior ainda pela relevância, né, considerando a relevância dos casos para admissibilidade de recursos que serão julgados no Superior Tribunal de Justiça. Então, nós estamos sempre caminhando para uma redução das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Mas, por exemplo, você como advogado, você falou do plenário, Heleno. O que eu tenho discutido bastante, aliás, é que quando essas sustentações são feitas por áudios, às vezes a decisão do tribunal é tão rápida que até se discute se não deveria haver uma sustentação presencial ao invés de uma sustentação formal via áudio. Uhum. Vocês certamente estão entendendo. Então, será que esse procedimento formal de fazer anexar um áudio e não necessariamente aquele áudio ser ouvido, porque o volume de causas é absurdo, Né? né? Será que será bem aceito em uma questão do tamanho do IBS, das decisões do comitê gestor? É, nós temos, veja bem, em matérias penais, como direito penal, direito dos contratos, né, onde a parte fática é muito relevante, e menos a parte de direito, aí você se ressente muito da ausência do espaço para a sustentação oral. Porque na sustentação oral, o advogado consegue evidenciar ainda que em poucos minutos, 15 minutos, mas para os julgadores, né, a importância daquela lide, né, a dificuldade que se tem do ponto de vista concreto quanto às situações de fato. Né? Então, isso, ao meu ver, o plenário virtual ele tira ou afasta o julgador desse acesso, né, a um exame mais sensível das questões fáticas. Agora, na matéria de direito, muitas vezes, o plenário virtual ele atende muito bem. Né? Por quê? Porque, por vezes, o advogado consegue retirar aquela matéria que teve um voto contra, mas ele sensibiliza o próximo julgador a levar para o plenário físico, ou ele consegue entregar o memorial e aquilo auxilia o julgador da próxima decisão. Enfim, ainda existe esse espaço possível, né, vamos dizer assim, de falar nos autos, mesmo que o julgamento já esteja tenha sido iniciado. Entretanto, no caso aqui em tela, né, quando nós tivermos esse assunto encaminhado no Superior Tribunal de Justiça, nós teremos ações originárias. Essas ações originárias, eu imagino que elas deverão ser julgadas não por plenário virtual, mas deverão ser julgadas em plenário físico. Né? E com um agravante. Você vai ter matérias de direito, mas pode ter também matérias de fato. Pode ter discussões de mérito aí importantes que envolvam questões de fato, volume de arrecadação, volume dos tributos que estão sendo distribuídos para as pessoas, né, as pessoas políticas. Você pode ter questões de fato muito expressivas. E aí eu acho muito difícil que os estados concordem que essa matéria seja debatida em plenário virtual.
ao meu ver, essas serão matérias como competência originária, que terminarão sendo discutidas e debatidas no âmbito, né, do STJ em plenário físico mesmo. Tá? Mas enfim, tudo é muito recente. Eu acho que o STJ está se preparando, ele lançou agora, recentemente, um manifesto dizendo que há uma expectativa de aumento da litigiosidade em 3 vezes o volume do que tem hoje. Né? Eu, pessoalmente, acho exagerado, porque não vejo base fática para isso. Mas também não tiro a razão quando nós imaginamos, digamos assim, as dificuldades sobre qual vai ser a fiscalização, não está claro. Como é que esses processos administrativos serão geridos? Não está claro. Como é que serão resolvidos os problemas da harmonização e das soluções de conflitos entre IBS e CBS, IBS gerido pelo Comitê Gestor e a CBS gerida pela Receita Federal. Também não está claro. Então, eu diria que programas como esta live são muito importantes para justamente esclarecer. Primeiro, autoridades, que muitos aqui estão presentes, são autoridades, sejam juízes, sejam administradores públicos, para entender a importância e a gravidade desse assunto e atuarem com muito rigor agora, no período de regulamentação, para garantir segurança jurídica, previsibilidade, certeza do direito aplicável e, com isso, nessa certeza, nessa previsibilidade, evitarmos, né, que amanhã tenhamos esses conflitos mais arraigados. Eu tenho tratado com clientes que me procuram, né, ou na vida acadêmica, nas palestras que ministro sobre isso, alertado sempre para a importância desse período de transição. O período de transição não pode ser visto só como o fim do tributo antigo e o começo da cobrança do tributo novo. Nós temos que ter a visão estratégica do período de transição, que sirva para a implementação do imposto novo, né, mas que se preocupe fortemente em como evitar conflitos em relação ao tributo antigo, em relação às obrigações acessórias e assegurando um tratamento bastante seguro, bastante firme em relação à implementação do IBS nas relações futuras. Esse é um trabalho que já deveria ter começado pelos órgãos públicos e pela administração das empresas. Eu tenho visto muito pouca movimentação nesse sentido. E por isso é que eu parabenizo e homenageio, não por estar integrando esse grupo, mas o presidente Barroso, na medida em que o presidente Luiz Roberto Barroso criou esse comitê, justamente com essa preocupação de antecipar e evitar os litígios em relação, ou pelo menos na esfera, né, judicial federal. Então, também estadual, claro, porque, né, nós temos aí repercussões internas nos estados e municípios que irão para o judiciário estadual. E teremos também, no âmbito federal, aqueles que irão para o judiciário federal. Então, nós falamos aqui muito do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, mas não podemos esquecer que os tribunais de justiça continuam com suas competências intactas, a Justiça Federal idem, para todos os demais tributos que não são IBS e CBS. Para IBS e CBS, com esse novo modelo de processo administrativo, nós temos aqui o quê? Um processo administrativo no âmbito dos estados, né, das 27 câmaras estaduais, mais a segunda instância dessas 27 câmaras de primeiro grau na fase recursal. Porém, o comitê gestor terá um papel de harmonização, né, dessas decisões das câmaras superiores, né, da administração, da gestão desses processos na esfera federal. Eu não tenho dúvidas que, vencido essa etapa com o comitê gestor, muita coisa irá para a Justiça Federal. Né? E aí a Justiça Federal talvez ainda não esteja preparada, até porque, veja, a Justiça Federal vai se preocupar com as discussões, veja bem, isso é sensível, né, da CBS. A Justiça Federal continua julgando, como julga hoje, PIS, COFINS e IPI. A transição é para que ele julgue os casos vinculados à CBS. Porém, quando o comitê gestor tomar essa decisão de harmonização, a quem o contribuinte pode recorrer? À Justiça Federal. Né? Não vejo que
o contribuinte esteja proibido de acessar a Justiça Federal. Por quê? Porque se trata de um órgão com essas características de autarquia. E esse ponto não está muito claro ainda, não tem nenhuma justificativa que impeça isso. Podemos dizer, mas aqui é uma questão de harmonização. Sim, mas às vezes a decisão de harmonização sobre a tributação de um determinado bem ou produto que praticamente individualiza a empresa, vamos imaginar aqui tributação dos serviços de telefonia, por exemplo, que você tem 3, 4 empresas de telefonia que são bem determinadas, esse contribuinte pode dizer, peraí, essa harmonização aqui não me interessa, né? E seguir com aquilo para o Poder Judiciário Federal, porque é a única instância que ele poderá se socorrer. Então, eu acho que aí ainda falta muitos debates para resolver esses problemas de harmonização na esfera do Poder Judiciário. Por isso que um comitê como esse, criado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é de extrema importância. Nós ainda estamos examinando essa matéria, por isso que eu não consigo falar ainda sobre esse conteúdo. Por quê? Porque todos estão examinando os temas, foi só uma primeira reunião, né, para a segunda reunião, e nós, dessa segunda reunião, é que vamos tratar de forma mais técnica dos aspectos que possam ter repercussão sobre as competências da Justiça Federal. Mas eu insisto nisso. Você vive em um estado como São Paulo, que Uhum. tem 300 e tantos desembargadores do Tribunal de Justiça. Se as ações originárias vão ser submetidas ao plenário físico do Superior Tribunal de Justiça, você acredita que seria uma alternativa aumentar, porque a Constituição permite que se aumente, né, no mínimo 33, aumentar o STJ, ou a experiência do Estado de São Paulo vai no sentido de que não é a melhor solução? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda colocação que eu faço é sobre os municípios. Não é? Eu estou notando que os municípios estão é o que eu vejo, estão se mobilizando, não é? E eu não vejo solução. Você citou aqui o parágrafo 3º, né? Sobretudo o inciso 2º, quando distribui esses 27 membros representando o município, 13, como você disse, com base no voto de cada município, voto ponderado pelas respectivas populações, né? E 14, voto igual para todos. Está muito difícil imaginar 5.700 municípios assim distribuídos. Então, como é que você, pela tua experiência, você participou de todo o processo de elaboração da emenda, né, discutiu bastante isso, e aí, aumenta o STJ para plenário físico, diante de tantas questões, e os municípios, como é que serão representados? Certamente você já pensou muito sobre isso, né, Helena? Fala um Já pouco das pensei e implicações. continuo pensando. Eu acho que o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal que ele precisa refletir, né, o federalismo, antes de tudo, precisa refletir a complexidade da vida dos direitos, né, de um modo geral, porque todas as matérias geram recursos para o Superior Tribunal de Justiça, seja dos tribunais estaduais, seja dos tribunais federais, né? E, consequentemente, eu acho que o papel do Superior Tribunal de Justiça, hoje, né, como um tribunal da cidadania, deveria ser esse de julgar a maior quantidade possível de processos, né? E se ele tivesse um número aumentado de 1/3, por exemplo, talvez fizesse muito bem, não apenas pelo IBS, mas para atender às demandas da cidadania brasileira, né? Eu não acho que é diferente, como você bem pontuou, do Supremo Tribunal Federal, que a Constituição é taxativa e diz que o Supremo Tribunal Federal terá os ministros. Aqui, a Constituição pontua que terá, no mínimo, 33 ministros, podendo ser aumentado, claro, né? Mas o aumento de ministros gera gastos. Então, mas a gente tem que fazer um cálculo sobre a prestação jurisdicional que nós queremos, né? Se nós queremos um tribunal forte, um Superior Tribunal de Justiça forte e com maior capacidade de prestação, de realizar a prestação jurisdicional no Brasil, eu imagino que aumentá-lo em 1/3 não vai trazer nenhum prejuízo a isso. Pelo contrário, dará a sensação para a sociedade que o Superior Tribunal de Justiça está atendendo aquelas demandas e a sua competência. Então, eu vejo que o IBS é só mais um exemplo
né, de demandas que recaem sobre aquele tribunal e que vão, sem dúvida, exigir aí uma turma técnica, né? Por quê? Porque não, imagine, se esse número for grande, nós não sabemos hoje quantos vão ser, mas se esse número começar a aumentar, talvez possamos precisar mais adiante de uma turma técnica só dedicada ao IBS na sua feitura original. E também a CBS naquilo que corresponda a eventuais casos de harmonização no âmbito federativo, né? Porque a CBS vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça pela via ordinária dos recursos, né? E o IBS vai chegar de forma direta pelos conflitos entre os entes federativos e o comitê gestor. Então, vejo que são origens diferentes, né? A origem da CBS será via recurso especial, até chegar à instância superior. E o outro não, já vai direto, que é o do IBS. Então, a tendência disso é não se encontrar e talvez não se harmonizar de forma definitiva. Por quê? Porque o comitê gestor pode harmonizar o direito, mas quem vai dar a última palavra? O Superior Tribunal de Justiça, sempre. Né? Só que há um descasamento. Eu vejo um descasamento aqui entre o STJ julgando IBS e o STJ julgando CBS. E isso vai acontecer. E os tempos, os momentos serão diferentes. Né? Então, esses deslocamentos talvez exijam reflexões maiores e talvez a criação, se não de um terço de ministros a mais, mas pelo menos a criação de uma turma a mais faça muito sentido. Perfeito. E com relação aos municípios, Heleno, tá uma dificuldade. Eu noto que os municípios estão muito preocupados, né? E esse critério, eu não sei de onde veio, né? Porque de onde veio 14 representando os municípios com valor igual, 13 ponderado pelas respectivas populações. De onde surgiu esse número 27? É um número cabalístico, a antiga composição do TFR. De onde é que veio Não, é um por 27? estado, né? Eu acho que é um por estado aí, Ah, no no caso caso município, no dos caso dos estados, no municípios. caso dos estados, né? Um por estado, do Distrito Federal, formam os 27. Agora, no campo dos municípios, você tem, de fato, essa tentativa de igualdade, né? Mas não é igual, nunca será igual, porque os estados estão representados individualmente, né? Estão representados individualmente. E enquanto que os municípios serão sempre proporcionais à população ou com essa característica aí dos outros 14, né, que serão indicados pela sua relevância. Então, a discussão ela será sempre muito sensível, porque nós não teremos a representação dos municípios de forma objetiva. Agora, a verdade é que também esse debate ele remonta à própria existência do Senado, né? O Senado não representa os municípios, representa apenas os estados no federalismo. Mas as ações, tudo que os estados tratam, né, geralmente são questões ciosas aos municípios daqueles estados. Aqui eu acho que a representação dos municípios, qual fosse o critério, não importa, nós chegaríamos sempre a uma defasagem, né, de instaurar aí uma justiça plena para os municípios. Só que isso, já estamos vendo, né, na prática, surgirão disputas como as que estamos vendo entre as entidades representativas dos municípios, né? Uma associação nacional conflitando com a outra, justamente porque elas não estão de acordo sobre até mesmo a legitimidade da apuração dos votos da relação entre elas. Então, isso é muito sensível. E nós, quando falamos de direito tributário, esquecemos sempre do produto da arrecadação. Então, quando você vai lá nos atos das disposições constitucionais transitórias e vai ver os critérios de distribuição do produto arrecadado, também ali vão aparecer problemas decorrentes, né, que talvez o município não concorde com a decisão do comitê gestor e etc. E isso trará impactos, como nós podemos observar no artigo 134, parágrafo 3º, parágrafo 4º, quando diz que o saldo, né, de composição dessa distribuição, abatido aquilo que foi feito já no split, né, vai considerar só a diferença. Aí você começa a colocar ali uma série de requisitos para isso, que talvez possam também trazer conflitos federativos. E outra, né?
tudo isso não tira a competência originária do Supremo ou dos tribunais de justiça, né? Então, assim, matérias de inconstitucionalidade do IBS nos estados, sobre leis estaduais, ainda que sejam limitadas de alíquotas ou de regulamentos internos, mas a competência será sempre do Tribunal de Justiça local. As competências de ações originárias dos estados do Supremo, elas também não foram abandonadas, continuam lá e não foram mudadas, elas continuam dentro do texto constitucional. A chance de matérias de associações nacionais levarem certas matérias ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal também continua. Né? Então, ou seja, o espaço de conflitividade aqui em relação ao comitê gestor é forte e nós precisamos estar preparados para antecipar e evitar essa litigiosidade. Me diz uma coisa, eu sei que o tempo urge aí, mas eu te perguntaria, 27, como seria isso? Seria através de indicação do governador? Seria através de eleição? Esses 27 representantes dos municípios seriam escolhidos como? Seria por Por hora indicação do eles governador? estão sendo debatidos aí, né, como sendo uma escolha dentro dessas confederações, né, dessa forma. Agora, o que eu acho é o seguinte, por exemplo, está dito ali na lei, né, que os 27 membros que representam o comitê gestor, e aí você, enfim, às vezes você tem essas dificuldades de entender um pouco a lógica disso. Deixa eu só tentar chegar aqui no artigo 11, se não me engano, artigo 11. Então, 27, no artigo 8º, né, o Conselho Superior do CGIBS, instância máxima de deliberação do Comitê Gestor, tem a seguinte composição: 27 membros e respectivos suplentes, representantes de cada Estado e do Distrito Federal. E 27 membros, isso é do projeto de lei complementar 108, tá? O artigo 8º desse PLP 108, que trata da composição do IBS. Aí ele diz que os membros e os respectivos suplentes, inciso 1, serão indicados pelo chefe do Poder Executivo de cada Estado e do Distrito Federal. Não está dito que serão os secretários de Fazenda. Eu acho até um erro dos estados indicarem um secretário de Fazenda, que é demissível ad nutum, né? Então, o secretário de Fazenda está ali, às vezes não tem nem formação fiscal suficiente, relevante, né? E o sujeito passa a ser representante para os fins das decisões, né, do IBS e do CBS. Eu, se fosse os estados, jamais, eu se fosse o governador, jamais indicaria um, a não ser que ele fosse um auditor de carreira, né? Mas um secretário de Fazenda que é um político, né, para uma função dessa que é técnica, né? Então, serão indicados pelo chefe do Poder Executivo. E no inciso 2, serão indicados pelos chefes dos poderes executivos dos municípios da seguinte forma, né? 14 representantes eleitos com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e 13 representantes eleitos com base nos votos de cada município, ponderados pelas respectivas populações. Aí vem que, no parágrafo segundo, que esse conjunto aí, né, dessas eleições de um e do outro, será efetuado mediante realização de eleições distintas para a definição dos membros dos respectivos suplentes de cada um dos grupos referidos nas alíneas desse artigo. Dos membros respectivos suplentes em cada um dos grupos. Aí, para a terceira, a eleição de que trata esse artigo será realizada por meio eletrônico, observado que apenas o chefe do Poder Executivo Municipal em exercício terá o direito a voto. Aí, 2, terá garantia de representação no mínimo um município em cada região do país, podendo o Distrito Federal ser representante da região do Centro-Oeste. Aí, 3, será regida pelo princípio democrático, garantida a participação de todos os municípios, sem prejuízo da observância dos requisitos mínimos para a candidatura nos termos dessa lei complementar e do regulamento eleitoral. Colégio eleitoral. Isso. Então, veja, é tão longo que eu não quero cansá-los com essa leitura.
Tá Eu certo. quero dizer o seguinte, a chance de se bater no Supremo é gigantesca, Gigantesco. gigantesca. Então é um conflito que vai acontecer, é, indiscutivelmente, e vai continuar, ele não vai ser resolvido, e talvez isso até atrase a instalação e as deliberações do próprio comitê gestor, né, para o seu funcionamento. Né? Eu não quero, né, ser ave de mau agouro, né, mas a chance disso acontecer é muito grande. Né? Então, o colégio eleitoral, Heleno, veja bem, quem iria votar nessas pessoas? Nós partiríamos para um federalismo regional, e a Constituição de 88 trata das regiões, né? É, Trata das regiões. Então, nós organizaríamos os municípios do Brasil em um federalismo regional, porque note, pode acontecer que, de repente, um representante municipal esteja daquela região, esteja em total confronto com os prefeitos. Né? Pode acontecer, quando você vai e amplia o colégio eleitoral em regiões, que isso ocorra. Aliás, numa federação costuma ocorrer isso. De repente, o presidente é de um partido da República, o governador é de um outro partido, né? O prefeito de um outro partido, e aí nós teríamos também o representante daquele grupo, né, de municípios, né, federalismo regional, de um partido diferente. Então já se discute muito que no Brasil nós temos mais de 30 partidos. Essa seria uma dificuldade para governar o Brasil. é curioso que essa matéria toma assim, 3 páginas do PLP 108 e chega no parágrafo 11 diz assim que o regulamento eleitoral poderá definir outras atribuições dos membros de que trata o parágrafo 10 desse artigo para acompanhamento do processo eleitoral. Quer dizer, literalmente o colégio eleitoral é muito curioso, né? Porque excetuado na primeira eleição, como diz o parágrafo 10, as demais eleições terão acompanhamento durante o processo eleitoral de 4 membros do Conselho Superior, escolhidos pelos 27 representantes dos municípios. Quer dizer, os 27 estarão acompanhando, né, a eleição dos membros do seguinte, mas é um colégio eleitoral muito curioso. Eu, sinceramente, acho que a chance de ter aí declarações de inconstitucionalidade são muito grandes. Né? Porque, veja, eu vou colocar uma questão que não é nova, aliás, você sabe que é muito antiga. E existe, na Constituição anterior, 67 e 69, se discutia se os municípios compunham ou não compunham a Federação Brasileira. Havia Uhum. juristas que entendiam que compunham, né? E havia juristas, como por exemplo o professor José Souto Maior Borges, e havia juristas que entendiam que não compunham, salvo engano, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Grandes juristas. Eles se dividiam entre se os municípios estão compondo a federação ou não estão. Salvo engano, fora do Brasil, existem inúmeras federações, mas os municípios não compõem a federação. Portugal, por exemplo, é um Estado unitário descentralizado. Uhum. E aí, quer dizer, agora nós vamos ter essa questão muito pragmática, né? Como é que se faz para os municípios participarem da vontade nacional? E eu É. acho que é um dos maiores desafios dessa reforma, e parece que não se pensou muito bem nisso. Se partiu da ideia filosófica de que os municípios, no caso do Brasil, devem compor a federação, mas se esqueceu que a gente tem mais de 30 partidos e podemos ter um verdadeiro manicômio, porque a gente vai ter prefeitos, governadores, presidente, tudo de partidos diferentes, não necessariamente aliados. Aliás, no Brasil existe um certo sentimento difícil de harmonização, né? E agora ainda vamos, digamos, aprofundar isso com a representação municipal do comitê gestor. É. Será que isso foi feito para ser aplicado? Ou será que você que participou? Ou será que, na verdade, isso talvez nem venha a ser aplicado no Brasil? Eu espero, né, tenho expectativa de que isso seja resolvido o quanto antes, porque sem o funcionamento do comitê gestor, nós não teremos o regulamento único, uniforme do imposto, do IBS, e nós não teremos os meios para a harmonização da legislação. Então, a nossa expectativa é de que haja o mais rápido possível, né, a, a solução para esse embate. Do que eu tenho visto nas discussões sobre esse capítulo eleitoral dos municípios, a coisa está muito longe de uma resolução imediata. Enquanto isso, os representantes dos estados estão trabalhando. E lá na frente, veja, nós temos um encontro marcado com outro problema, que é
enfim, o lobby dos auditores fiscais dos estados retirou, né, o lobby retirou aqui o papel de harmonização da legislação dos procuradores de estado. Seriam, né, as autoridades que deveriam ter a função de interpretar a legislação de um modo uniforme. Né? Nos estados, os procuradores têm esse papel, o de interpretar e de definir, né, os critérios para a aplicação da legislação em cada estado. E no comitê gestor, isso foi tolhido dos procuradores. Né? É um colégio de procuradores, mas com funções secundárias. Então, isso também precisa ser resolvido. Por isso, o comitê gestor me parece que ainda pairam muitas dúvidas sobre ele, né, em termos de E bibliografia, Heleno? uniformidade. Note bem, bibliografia nacional ou mesmo internacional. Você poderia sugerir o que seria? Quer dizer, a gente poderia recorrer, bibliografia nacional. Quem você destacaria? Que essa emenda constitucional é de dezembro de 23. Né? E internacionalmente falando, porque me parece um desafio também a gente procurar. Eu, com os meus alunos, quando o tema central é esse, me conserte, por favor. Eu digo o seguinte: olha, as propostas de lei, as emendas que são, as justificativas que são feitas às propostas de leis, as emendas que são feitas a essas propostas, sempre tem justificativas. O corpo legislativo tem assessores parlamentares muito competentes, e a gente está pegando tudo que existe em termos de poder legislativo, né, de proposta, e tentando, a partir dali, fazer uma dissertação ou coisa semelhante. Eu não estou conseguindo, digamos assim, estou seguindo, portanto, uma orientação que me foi feita há bastante tempo sobre temas difíceis, do professor Menezes Cordeiro. Né? Olha, vai não apenas à doutrina, mas também vai aos assessores legislativos, verificar o que eles estão produzindo. Mas você teria, digamos, diante de uma pergunta, eu tenho uma aluna, a Ivana, que vai fazer uma dissertação de mestrado, está fazendo uma dissertação de mestrado sobre isso. Ele diz: olha, pergunta ao Heleno, bibliografia. Veja, tem uma aluna de doutorado, a Raquel Andrade, que é uma advogada excelente, foi assessora do Supremo Tribunal Federal, escreveu um livro magnífico, agora uma tese de doutorado aqui da São Francisco, sobre as competências do Senado Federal. E, em um capítulo, ela examina as competências do Comitê Gestor, um livro que acaba de ser publicado, né, sobre o Senado Federal, as competências do Senado Federal. Eu recomendaria a leitura desse livro. Tem um aluno de doutorado, Eduardo Saran, que também está publicando, estará defendendo agora a tese de doutorado dele, que certamente será publicada em breve, sobre a integração e a cooperação dos estados, e tem um capítulo também bastante alentado sobre o comitê gestor. Então, assim, as obras que estão sobre o comitê gestor estão saindo agora, né? Estão sendo elaboradas, estão saindo agora. Eu recomendo também a leitura do material do CECIF. Tem uma nota técnica do CECIF sobre o comitê gestor que é muito interessante. Ela esclarece bastante diversas dúvidas nesse sentido. Então, eu recomendaria o acesso ao site do CECIF, da Fundação Getúlio Vargas, para esse tipo de informação. O professor Eurico Dessante, todo aquele grupo que estava ali relacionado com essa elaboração, eles produziram algumas notas técnicas bastante significativas. Então, eu gostaria também de orientar quem tiver interesse em buscar essa fonte. Internacionalmente falando, você teria Não, algum... essa elaboração não existe em lugar nenhum. Isso é uma coisa do Brasil. Nos países que o mais próximo disso diria que seria o Conselho Federativo da Alemanha, mas ali a disputa é outra, é uma questão de regiões, né, de competências, tem um papel de harmonização de direitos, mas nada parecido com o que estamos vivenciando aqui. Né? Isso é uma fórmula muito brasileira. Né? Nós não vamos encontrar isso na Argentina, nem no México, nem na Suíça, nem nos Estados Unidos. Em matéria de IVA, é único. E explica um pouquinho sobre o que você puder, claro, não mais, sobre essa comissão que o CNJ está organizando para discutir esse tema tão importante que é a reforma tributária. Eu Aquilo que já você expliquei puder um pouco, falar. né? Mas eu faço a questão aqui de ressaltar. Eu acho que, corretamente, em boa hora, o ministro Luiz Roberto Barroso, né,
para se antecipar a essas repercussões, né, de potencial conflitividade da legislação. Então, ele se antecipa para discutir uma proposta de emenda à Constituição ou de lei específicas, justamente para organizar as competências relacionadas com isso. Como eu disse, nós foi tivemos só uma reunião, ainda não temos nenhum material pronto, né? Enfim, está tudo em debate, tudo suspenso, não tem nada pronto para ser, digamos, destacado externamente como resultado desse trabalho, mas eu confio que poderemos trazer uma contribuição muito positiva para justamente essa etapa de harmonização entre CBS de um lado e IBS do outro, né? Ou as operações interestaduais, isso que eu acho que trará maior conflitividade no plano nacional. Então, se desse comitê, né, sair algum texto que tenha essas características, eu celebrarei, porque será aquilo que eu disse no início, né? Uma instituição relevante de caráter federativo, como é o CNJ, cumprindo seu papel, entregando para a sociedade, né, uma antecipação sobre a solução de potenciais conflitos decorrentes dessa legislação. Então, eu, pessoalmente, Existem acho que prazos? Há teremos um, muitos existem bons frutos. prazos, assim, para, digamos assim, para esses estudos? São estudos em aberto ou o ministro fixou prazo? Não sei, como é a Então, nós temos organização? 90 dias para terminar o trabalho 90 dias. e já estamos aqui andando com ele, né? Tem uma minuta que está sendo discutida, mas, como eu disse, está tudo em aberto e nós ainda não podemos antecipar nada, porque isso é um compromisso nosso, né? De examinar primeiro, aí é uma questão de seriedade acadêmica e o compromisso que nós temos com a comissão, né? De fazer com que isso seja Claro. bem estudado, bem apurado, e aí sim, quando estiver tudo pronto, possamos dar notícia à sociedade, né? Aí sim, pela voz do ministro Barroso, Se lá daquilo que para foi agosto, decidido. é provável que a comissão tenha apresentado algo bem concreto sobre. Ah, com certeza, com certeza. E eu acho que virá em boa hora, porque as chances de conflito são muito grandes. Então, Tem eu acho que quantos temos membros boas são? chances. Quantos membros são Acho que nessa? são 15, 15. São 15. É. Perfeito. Eu confesso agora que eu não tenho lembrança, não contei não, mas acho que Ah, são tá. 15. Volta no 15. Tá É. bem, Juliano. Olha, eu acho que foi muito importante conversar contigo. Claro, você tão bem informado, dentro do possível, não mais do que isso. Se você puder nos informar sobre o andamento dos trabalhos, claro que eu sei que é público, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer esse acompanhamento. E você, É, pessoa estudiosa, bem informada, né? De repente pode ajudar bastante. o mais importante é esse relatório do STJ, né, que acaba de ser publicado, está no site do STJ, eu recomendaria a leitura. É uma das opiniões mais recentes do Poder Judiciário sobre isso. E esse relatório tem uma análise um pouco diferente de tudo isso que eu falei. Eles acham que haverá uma excessiva conflitividade, gravíssima repercussão em diversas coisas, mas dá algumas soluções ali que me parecem, enfim, boas sugestões, mas sem grandes mudanças, né, dentro do perfil do que está posto hoje no âmbito da administração. Então, esse comitê que o ministro Barroso está à frente, a comissão tem um outro papel, que é de propor soluções e sugestões. Então, são coisas complementares, né? Estamos, portanto, vendo que as instituições estão atentas e funcionando adequadamente. Mas eu te pergunto, praticamente ao final, o seguinte: a gente vem aumentando o número de processos. Se vai multiplicar por 3 ou não, eu não sei, como está no relatório, né? Vem aumentando bastante. Será que o caminho vai ser a inteligência artificial, ou seja, vamos substituir o ser humano pela inteligência artificial no Poder Judiciário, assim, em um volume em um tempo muito curto, em um volume avassalador. O que é que você pensa sobre isso? Porque o que eu tenho percebido é que a inteligência artificial vem crescendo bastante no Poder Judiciário, está vindo aí o computador quântico, não sei quando, mas já se fala nisso, aliado à inteligência artificial na medicina e também
no Poder Judiciário? Será que esse volume avassalador vai ser atendido não por seres humanos, de algum modo, posso estar errado, mas tem uma certa sensibilidade, né? Diferente da máquina? Ou será que nós estamos caminhando realmente para a inteligência artificial com um volume absurdo de processos e vamos ser, de algum modo, substituídos, né? Não apenas os juízes, os médicos, os advogados também, pela inteligência artificial? Será que é esse o caminho, Helena? O caminho é da tecnologia. Nós vamos conhecer aí o processo tributário 4.0 muito em breve, e a tecnologia vai trazer aí soluções das mais variadas, né? No ano passado, houve a publicação de um livro pela Almedina, né, sobre o direito tributário 4.0. Diversos autores escreviam sobre o processo 4.0, né? A professora Radassa, de Brasília, diversos colegas aí importantes escreveram sobre isso. Então, eu acho que nós teremos, sim, grandes novidades sobre isso, porque o processo eletrônico veio para ficar, né? No país com as dimensões continentais que nós temos, a tecnologia será sempre a solução, né? A Justiça Federal faz uma prestação jurisdicional em nível eletrônico incrível, né? Todos os atos, praticamente, hoje em dia, não, por via eletrônica, e a Justiça Federal nunca foi tão efetiva quanto tem sido atualmente. Então, isso dá mostra de que a jurisdição eletrônica ela cumpre o seu papel tão bem quanto a presença física do juiz numa vara, né, naquele formato tradicional. E E eu os acho seus que isso alunos, é um Helena? grande. Hein? Porque na bibliografia, normalmente na construção de uma tese de doutorado, dissertação de mestrado, se recorria à jurisprudência, se recorria à doutrina, não é? É, Mas agora também, desde que haja transparência, parece que nós vamos recorrer também, se o STJ, se o STF, nas suas decisões, recorrem à inteligência artificial, parece que também as dissertações, as teses, desde que haja transparência, deverão recorrer à inteligência artificial. Você já vem recomendando isso aos seus alunos de mestrado e doutorado? não, ainda não. Eu sou meio arcaico nisso. Eu gosto da bibliografia antiga, né? Eu sou muito pautado pela tradição aqui da Faculdade de Direito, do Marco São Francisco, e também da minha, sou egresso da Faculdade de Direito de Pernambuco, do Recife, né? Então eu tenho esse olhar mais cauteloso, né, com relação à origem da bibliografia. Mas eu acho que, em termos de números, né, quando uma tese exige apurar questões numéricas ou sociológicas, ou questões que envolvam, né, enfim, outras matérias para as quais a inteligência artificial tenha ou traga contribuições importantes, eu acho que deve ser sempre bem utilizada, com o cuidado de controlar aquela informação, né? Porque a inteligência artificial trabalha com o que tem disponível na rede, né? O que está disponível. Então, talvez, a depender do tema, aquele assunto ainda não esteja disponível e ela faça colheita de dados que estejam parecidos com o que ela acha que está corretamente buscando e está sendo enganada, né, pelo tipo de material que ela encontra. Então, Tem o viés também, né? O viés. ainda temos muito caminho pela frente para chegar a uma confiabilidade da inteligência artificial. Nós temos agora um PL em tramitação na Câmara de Deputados, que vai ser relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, né, sobre inteligência artificial. Eu estou seguindo isso por conta de uma parceria com a Marisa Monte e com outros cantores, por conta da questão e do impacto enfim, sobre a cultura brasileira, sobre a ciência brasileira da inteligência artificial. Nós temos que ter a proteção da música, a proteção da cultura, né? A inteligência artificial não pode sair copiando ou transferindo para terceiros, né, acordes, notas ou traços característicos de uma cultura como se aquilo fosse produzido por ela, né? Então, isso é muito sensível, nós precisamos
sem prejudicar o avanço da tecnologia, proteger direitos, né, que são garantidos e assegurados por tratados internacionais, leis internas, etc. Então, Maísa Monte, Paulo Lavigne, tem conversado muito comigo sobre isso e nós vamos, sim, apresentar algumas propostas na Câmara de Deputados para a proteção dos direitos das liberdades autorais no Brasil e, em específico, né, em face dessas questões de inteligência artificial, sem, e ressalto isso, da maior importância, sem que isso represente qualquer tentativa de impedimento, né, ou de resistência ao avanço tecnológico. Para terminar, como última pergunta, a questão da harmonização. A gente não consegue harmonização em quase nada no Brasil, não é? Infelizmente. Será que numa questão tão complicada como a questão tributária, IBS, CBS, será que é possível ter algum otimismo sobre essa harmonização dentro de um país que está, sempre esteve, mas em um momento tão difícil de harmonia? Você está otimista em relação à harmonização da legislação tributária? CBS, Eu IBS? sou um eterno otimista, eu gosto muito do Brasil, eu acho que o país é maravilhoso, sempre dá soluções, algumas concordamos mais, outras menos, mas nós temos uma capacidade, né, de construção de soluções muito boa, né? A democracia brasileira ela é muito forte, ela, apesar de alguns acharem que não, mas as instituições funcionam nas piores crises, né? Nós vimos isso aí nas variadas crises que tivemos aí de 2010 para cá, e as instituições funcionaram. Não será diferente agora, né? Nós vamos precisar dessas harmonizações. Nós não encontrarmos a via adequada administrativa por meio do comitê gestor, nós encontraremos na força da jurisdição brasileira, do Poder Judiciário, seja pela Justiça Federal, seja pelo STJ. Então, eu sou um eterno otimista. Eu acho que o Brasil tem quadros na advocacia, na magistratura, no Ministério Público de excelência, assim também na administração pública federal, nos estados. Tivemos aqui, na última vez aqui, Antônio Alcorporado, querido amigo, que tem um papel extraordinário nesse trabalho todo do comitê gestor. Então, são pessoas que a gente tem que confiar e acreditar, sabe? Certo. Você sabe, a gente se conhece há, sei lá, quase 30 anos e sabemos, né, da competência, da seriedade que cada um trabalha. Então, eu acho que todos nós queremos o melhor para esse país, né? Eu, eu acho que a cultura derrotista que se abriu, que ela voa aqui pelo Brasil, ela não leva a nada, né? O que não move o mundo é o trabalho e a seriedade com que dedicamos, né, nosso tempo, nosso empenho às grandes causas. E essa, para mim, é uma grande causa. A reforma tributária é uma grande causa. Eu estou dedicado a ela e espero que o Brasil melhore muito depois que tudo isso estiver implantado, quer com a CBS no âmbito federal, quer com o IBS nos estados. A reforma tributária veio para ficar. Nós queremos que isso melhore o ambiente de negócio no Brasil, queremos que isso melhore a arrecadação e os estados, municípios e a própria União possam cumprir o seu papel no federalismo tributário brasileiro de uma forma firme, né, e bastante segura, né, porque sem segurança jurídica a tributação ela se torna um grande problema na vida da sociedade e ela será melhor se ela vier com segurança jurídica, com previsibilidade, com certeza para todos. É verdade, Helena. Ratificando o que você está dizendo, a minha tese de doutorado, lá para os idos de 2002, foi exatamente sobre isso, sobre segurança jurídica, né? Eu, uma certa oportunidade, estava aqui na Justiça Federal, como eu estou agora, um dia de noite, e disse: olha, eu vou viajar para a Europa, vou viver um período na Europa. Eu escrevo sobre o quê? E diante de tantos processos, eu pensei exatamente nesse tema. E foi sobre isso minha tese de doutorado, sobre segurança jurídica. Então, obrigado, Heleno, Obrigado. pelas suas palavras de otimismo, a gente precisa ter, né, pelas suas palavras de otimismo, pelo seu conhecimento, claro. E Uhum. aí, nesses 90 dias que vocês vão trabalhar, eu sei que vão trabalhar ferrenhamente, vai, dentro do possível, claro, vai nos informando sobre o que vem acontecendo nisso tudo. Terei notícia. Muito obrigado, Heleno. Muito obrigado Obrigado. mais uma Um vez. abraço Obrigado a todos criador, viu? vocês. Abraço a todos. Obrigado mesmo. Parar a Obrigado. gravação.